Chante FM, a rádio que te ouve, boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Estou aqui com uma presença, gente, a gente se acha na nossa conversa, né? Eu e o Arnaldo Recchia. Isso, Recchia. Arnaldo Recchia. Olha, gente, nossa, que privilégio, eu estou entrevistando uma pessoa aqui que trabalha no jornalismo há muitos anos. Quantos anos? Bastante tempo. Eu trabalho no jornalismo não trabalho agora, assim, com jornalismo, mas sei lá, vai para seus 20 alguma coisa. Tua primeira profissão, então, foi jornalista mesmo? Sim. É a primeira profissão e vamos chamar de profissão vertebral, né? Uhum. Acaba que a comunicação, ela nos leva para todas as outras frentes de trabalho. Uhum. Vou deixar você falar um pouquinho sobre você, porque aqui a lista tá longa. Ele fez muitas coisas, e é um privilégio a gente poder estar aqui conversando contigo, aprendendo também. E depois, ele fez muitas coisas e tá para fazer muito mais coisas. Meu Deus, gente, olha, vou deixar você se apresentar, quem é você, que eu acho que é muito bom a gente poder falar da gente, das nossas experiências. Com certeza a gente consegue falar com mais emoção, com mais verdade do que outra pessoa narrando, né? Porque com certeza tu vai poder voltar também e fazer nesses minutinhos, fazer uma viagem ao tempo da onde que o Arnaldo veio até onde o Arnaldo está. Olha, eu sou jornalista, né? Começou por aí. Na verdade, eu começo no rádio. Então sou radialista, depois eu faço a faculdade, viro jornalista e ao mesmo tempo eu vou lidando com a arte marcial desde criança, né? Então é uma coisa que elas aconteceram sem uma ordem de objetiva, né? Isso, depois aquilo, elas foram acontecendo na minha vida. E eu digo isso porque eu comecei nas artes marciais com 5 para 6 anos. Nossa, então a gente está falando de 1990. E depois, nessa mesma época, o meu tio trabalhava numa rádio, ele era operador, na época que a meninada mais nova, Júlia, não sabe que rádio tinha uma sala separada para alguém operar as coisas e o outro para ficar falando no microfone. Sonoplasta e o locutor não fazia nada, aquela época coisa boa. O locutor era só vida boa. Hoje, sentava, falava algumas coisas e depois saía e era artista. Era artista. Hoje a gente é nada disso. Você viu como eu faço? Eu faço os corre aqui, eu fico aqui na frente da câmera, eu cuido do som, eu cuido do áudio, eu cuido do vídeo, eu cuido de tudo. Que tem a Júlia que apresenta e a Linhares é a que cuida da atração. É outra pessoa. Exatamente. E aí tem a mãe da Hannah também, que é sua mãe também. Exatamente, tudo isso. E isso fazia com que o meu tio me levava nessa mesma época pra ficar com ele lá no estúdio. Então eu brinco, me pergunta assim, você trabalha com rádio desde quando? Desde a época que se rebobinava a fita cassete com o dedo. Porque o meu dedo era pequenininho e cabia exatamente no meio de uma fita cassete para rebobinar. Sim. Então eu cresci com aquilo, né? Com a arte marcial de dia, com o rádio à noite, né? E sem perceber fui levado para esses dois caminhos. E ao mesmo tempo, cada uma dessas coisas me levava a outras, aperfeiçoamento, especialização, coisas do gênero, assim. Então, como jornalista, trabalhei em todas as áreas. A que eu menos trabalhei e a que eu mais atuo hoje é no digital, mas fui jornalista de rádio, de TV, de impresso, fui repórter, fui apresentador, fui editor-chefe, fiz de tudo, né? E a arte marcial, a mesma coisa. Eu comecei lá no karatê, eu incomodava a minha mãe para ser o Jiraiya. Eu queria ser um ninja. E incomodava ela. Ninja. Aquele que pula nos telhados, é Exato, isso? Nossa, eu sempre tive esse espírito, gente, de pular nos telhados, andando com uma espada. eu queria ser ninja e queria usar espada. Não querendo se matar, né, menino? Então, e aí ela me colocou e tal. Eu não chegava a ser uma criança irritadiça ou muito agitada, até bem pelo contrário. Então acho que a intenção dela era que eu fosse mais comunicativo. Porque durante muito tempo eu era meio mudo e deu tudo errado. Eu comecei a falar e não parei mais. Tá falando até hoje, né? Exatamente. E assim que entrou a arte marcial na minha vida, pra dar um pouco de autoestima, de confiança. Eu era aquela criança que andava assim, sabe, com o pescoço pra frente, com o ombro pronado. E então a arte marcial, ela entra meio que nessa pegada, assim. Naquela época era só minha mãe e eu também. Então isso também fazia com que fosse necessário eu ter um pouco mais de autonomia, de ser um menino que cuidava da mãe, aquela relação meio bizarra, assim. E aí depois vieram muitas outras coisas que eu vou começar a me perder na ordem factual, assim, né? E aí eu vou para a comunicação, saio do rádio em 2014, na época estava cobrindo a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo do Brasil.
Então eu saio da Copa do Mundo e meio que cansado do rádio e resolvo empreender com aquela minha outra paixão, que era a arte marcial. Arte marcial. E aí eu viro dono de escola, né? E começo a ter outras visões, né, desse negócio. Só que, obviamente, não é assim que acontecem as coisas, né, Júlio? Então eu lembro até hoje, e é um amigo que diz que ia acompanhar e incomodar bastante a minha carreira, e de fato o faz, que eu tava montando os tatames da primeira escola, e ele passou e disse assim, o que tá fazendo, maluco? Eu disse, não, tô abrindo uma academia, não quero mais saber de rádio, cansei e tal. E aí ele, não cansou não, preciso que você me ajude a coordenar uma emissora nova. E aí foi, por muitos anos, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Trabalhando em rádio, coordenando programação e atuando como professor de taekwondo. E aí depois chega um momento que não dá. Faltam horas no dia da pessoa. Eu falei, eu preciso cuidar só da arte marcial. E assim eu fiz, né? E isso me leva depois para a Coreia, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque era uma paixão que sempre existiu. É muito engraçado isso, né? Porque a gente vive, eu falando especificamente do taekwondo, que é uma arte marcial sul-coreana, as pessoas vivem essa cultura o tempo todo. Tem bandeira na sua escola e cumprimenta e falam palavras em coreano, só que as pessoas não entendem o que significa isso, por que se fala isso. A gente tem uma certa preguiça, talvez, de entender os porquês. E aí que entra o jornalista. Não fazia sentido só reproduzir certos ritos sem entender os porquês. Que seriam, como por exemplo no jiu-jitsu, eu posso falar, né? Jiu-jitsu é os, né? Os. Isso, o tempo todo. Tem esses dentro do taekwondo, aí tem essas linguagens, esses tipos de comunicação. As artes marciais, elas têm essas heranças, né? Da importação, ou a gente pode falar pela exportação asiática, né? Das artes marciais. Então, tem expressões, cumprimentos, nomenclaturas, gestos. E o povo coreano tem coisas muito caricatas, que são que os professores e os alunos de taekwondo se apropriaram ao longo dos anos. Mas muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, sem entender por que faz, como que faz, quem são as pessoas. E essas dúvidas, essas curiosidades, essas inquietações que me afetavam, eu percebi que afetavam muita gente. Então eu fui atrás disso. Quem é, o que viveu, por que fala, por que é assim, por que é assado. E isso faz com que eu mergulhe muito na cultura, na pesquisa, porque a gente fala assim, hoje, qualquer lugar, né, Júlia, você vai dizer assim, a arte marcial é bom para a educação, a arte marcial é bom para botar as crianças, a arte marcial é bom para a mulher, a arte marcial é bom para o adulto. Tá, mas por que isso? Da onde que surgiu esse negócio? Qual é a prova social disso? E você foi atrás para escrever um livro sobre... não, né? Saiu 3 dessa história. Então a gente vai falar de 2, tem mais um ainda. Né? Então, assim, acabou que a gente vai mergulhando nisso e vai descobrindo muitas outras coisas. Então, essa mistura aí de arte marcial, de comunicação, elas têm tudo a ver, para mim, elas me moldam, né, minha visão de mundo nesse sentido. E a intenção sempre foi essa. Até entrei numa brincadeira esses dias, que o pessoal falou assim, como que é, o que é você, diga quais são as suas características, sem dizer o que você faz. Sim. Né? Tente descobrir isso, assim. E aí eu fui vendo todos os meus projetos, todas as minhas iniciativas, elas vão convergindo sempre para a ideia do professorado, do ensinar algo a alguém. Sim, né? legal. De ser um explicador. Né? Então nada criei um portal de notícia jurídica. Mas não era notícia jurídica, era notícia jurídica com uma linguagem cidadã, objetivando, explicar aquilo que as pessoas... Sabe? Ensinando. Então, é um ensinador, é um explicador. Então, uma coisa que absolutamente... o jornalismo sempre foi assim. Quando eu ia fazer uma cobertura de grande cobertura, política ou tragédia, enfim, eu sempre buscava essa coisa de explicar... Falar a linguagem popular. Né? O nome bonito agora é linguagem cidadã. Linguagem cidadã? Popular. Linguagem do povo, do povão. O que o jornalista faz, né? O comunicador faz? Ele vai, busca
pega lá as coisas técnicas da pessoa que tá passando e tem que traduzir pro povo poder entender, né? Que tem muita coisa que não entende. Aí por isso que o jornalista também domina de tudo um pouquinho, não é? Acaba que... vira um professor que a gente tem que aprender. A gente se forma em tudologia. Isso, tudologia. Exatamente isso, gente. E isso é um ponto bem importante, porque caiu em desuso, né, Júlia, essa preocupação em explicar as coisas para as pessoas. E aí a gente pode entrar até uma autocrítica ao jornalismo nesse sentido, porque eu vejo hoje que a comunicação hoje ela está muito... você se coloca num canal de notícias qualquer e você vai ter um monte de especialista falando sobre um monte de coisa a partir do ponto de vista do especialista, que não comunica com o cidadão que está na rua, que vai comprar o pão, que não entende que uma ação lá no Estreito de Hormuz vai fazer com que o pãozinho dele fique mais caro no café da manhã, sabe? Então, várias coisas assim que eu sinto falta um pouco dessa preocupação do repórter botar o pé no barro e entender a vida real das pessoas. Então tu deve ficar muito puto com o direito, né? Porque tu faz direito. Imagina o direito. Quando eu comecei a faculdade de direito, eu fiquei indignada. Eu falei, esse povo escreve só pra quem faz direito, entender? Não é pro povo, pro povão. Imagina, se você não entende nada de direito, se você não tá fazendo faculdade, tu vai ler lá uma decisão do juiz, tu não vai entender nada do que ele juiz. Tu vai achar que tu vai ser presa no dia seguinte. Exatamente. É um juridiquês ridículo, desculpa eu falar, ridículo, tá? Porque não fala, eu não acho justo, tá? Eu acho que é uma justiça não desagradável. Umas palavras eu escrevi um artigo esse ano, em parceria com o meu professor, o Bruno, que eu chamo isso de hermetismo jurídico. Né? E é completamente desnecessário, porque eu entendo que precisa ter uma certa reserva de domínio da técnica, vamos chamar assim, faz sentido até a segunda página, porque depois é um excesso de zelo, é juiz que não comunica com o cidadão, é cidadão que não entende o que é direito, o que ele pode. Isso para mim foi chocante. Nesse ano, inclusive, eu tava chegando no fórum, porque eu tô estagiando no fórum, e aí eu vi uma senhora desesperada pedindo ajuda pro porteiro, o rapaz do estacionamento, sabe? Então os fóruns têm ali aquele estacionamento dos funcionários, dos servidores, e tem sempre o cantinho da OAB também, então aquele rapaz que fica ali na frente. A moça entrou ali e pediu ajuda para ele explicar como que ela poderia resolver um problema dela. Só que é um recorte muito pequeno de um fato que ele esconde, de certa forma, uma incompreensão da sociedade do que é o direito. Sim. E isso me incomoda muito. Como você falou assim, essa pessoa que está ali, ela tem um direito, ou tem um problema, ela tem uma dor, e ela não consegue resolver porque ela não entende a estrutura do Poder Judiciário. Eu acho que é feito para não se entender, sabe? Não, olha... Eu acho não que é de se duvidar. Foi construído para não se entender. Eu tô me formando em direito, gente. E já tá assim. Eu comecei a faculdade puta, porque eu falei assim, não entendo nada. Comecei a faculdade indignada, através de uma dor minha. Eu não entendia nada também de decisão judicial que chegava. Eu falava, o que é isso daqui? Eu sou jornalista, eu não entendo nada disso aqui. Vou ter que fazer direito para poder entender. Eu indignada, né? Ainda mais direito, né? Que eu tava buscando os alimentos da minha filha, né? Tava processando lá o indivíduo. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer direito, vou me meter nesse mundo para poder eu não precisar de ninguém para poder ler uma decisão judicial, né? Eu vou mandar um beijo agora pra a Dayana Broniczak, ela é de Blumenau, e ela é descendente de coreano, e ela tá ouvindo a gente, viu, Arnaldo? Porque ela quer saber, ela foi pra Coreia também, e ela tá aí que nem você, ela é fã dos coreanos, como eu gosto dos doramas, gente, e os coreanos também, né? E os skincare. Mas a Dai, ela é uma coreana realmente de comer comida coreana como você faz. Eu voltei com o paladar completamente estragado, porque hoje eu sinto falta de todos os temperos. A Dai também, eu sei que ela só come comida coreana de manhã. Eu falo, como é que consegue acordar de manhã e comer o arrozinho com as misturinhas? Eu preciso de um pão de queijo, preciso de um café preto, gente, enfim, né? Dai, um beijo, obrigada. Ela também, ela é formada em Direito, só que ela não atua na área, né? Ela disse, o código tinha que ser traduzido na língua normal.
Né? Um beijo, viu, amiga? O Beto tá aqui com a gente também, o Beto tá de ouvidos no som, ele trabalha lá no Balbúrdia, né, Beto? Um beijo, querido. Ele trabalha no Balbúrdia, ele que instala todo o som, ele é técnico de som, não sei o que, um monte de coisa de som. Ele é o cara que salva a noite de quem vai trabalhar. Salva a noite, realmente, ele é uma pessoa extremamente chata, né? Um beijo, posso falar, chato no bom sentido, né? Tá lá fazendo almoço, né, essa hora... 3h30, e tá ouvindo a gente, um beijão pra ele, então. Mas voltando ao assunto aqui, então, a gente tem que dar essa pausa pra dar um alô pros nossos ouvintes. É importante, é importante. Sem ouvinte não faz sentido a comunicação. A gente tá aqui, né? Exato. Então, eu agora sobre a tua história, eu sei que você também, a gente tava falando no off, né, mas pra quem não sabe, e tá ouvindo a Chante, não conhece ainda o Arnaldo, né, você cobriu aí as tragédias como da Boate Kiss, né, e deve ter marcado, assim, sabe aquela lembrança que tu nunca vai esquecer? É impossível, eu lembro com clareza, com precisão de detalhes, assim. Quem esteve lá, quem cobriu aqueles eventos, não tem como esquecer, sabe? Não tem, e aquilo forma cicatrizes que, é aquela cicatriz que vai ter chuva e você lembra que ela existe, sabe? Sim. Então é um pouco isso mudou até o meu comportamento. Quando eu vou em algum lugar, eu penso um pouco nisso. Não é qualquer lugar que eu sento, não é qualquer lugar que eu entro, sabe? Tudo isso eu sempre tô calculando e vejo muitas vezes que para muita gente que não viveu aquele momento, isso caiu num certo esquecimento. E cobrir tragédia, Júlia, é bem difícil, mas é uma escola importante, assim, porque ela te ensina a ser um pouco prático para situações extremas. Sim. E é uma vantagem. Quando a gente vai falar depois sobre a nossa vida, a gente constantemente é exposto a situações de conflito, de confronto, e o emocional, ele acaba tomando conta. E é natural o ser humano vir por esse lado. Só que a cobertura de tragédia, ela faz com que você seja obrigado a ser racional e não emotivo, não emocional. Embora seja muito difícil, no caso da tragédia da Boate Kiss, foi muito difícil para qualquer repórter que esteve naqueles eventos. Primeiro, pela grandiosidade do caos, né? Era terrível, as cenas, as histórias, as pessoas... Jovens. Era tudo muito complicado de você conseguir transformar isso em uma notícia simples. Não era, a gente brinca hoje, com a distância dos fatos, que é muito difícil responder a lead naqueles fatos. E aí depois, ao longo dos dias que se passaram, eu via os repórteres das grandes emissoras indo para lá, gente que eu admirava, no sentido assim, eu quero ser isso. Sim. Esses caras tendo dificuldade de fazer o que eu estava fazendo. Porque para eles, mesmo sendo pessoas vacinadas, que tinham feito até coberturas de guerra, trabalhar naqueles dias ali era muito difícil. Sabe, você ter... é meio... deixar um clima bem ruim no programa, mas você fazer cobertura de rodízio de sepultamento. Nossa! Porque não havia, sabe, estrutura para isso. Né? Então você conversar com um pai que perdeu um filho e a filha está internada, não sabe se vai sobreviver, sabe? E é muito doido, assim. Você vai entrevistar uma família e você reconhece que aquela família era uma pessoa de um amigo seu. Tá? Então isso tudo foi muito complicado. E, enfim, aí depois entra também direito de novo, né? Que a gente vai fazendo a cobertura, depois que passam aqueles dias de consternação, você tem aquela sensação de busca de culpados, o que aconteceu. Sim. E aí você acompanha um inquérito, né, com indícios, aí depois você acompanha aquela denúncia que até hoje está estranha para toda a coletividade, né, a simplificação da denúncia, com os tantos indícios que haviam para outras coisas. E aí depois você tem o tribunal do júri, o cancelamento, sabe? Então tudo isso foi gerando... A tragédia já está completando aí 13 anos, já completou 13 anos, né? E ainda não está definido algumas coisas. Então isso é muito, muito traumático para quem viveu, sobretudo
para quem perdeu alguém próximo. Sim. Né? Então, eu hoje, na época eu não era pai, hoje eu sou pai, eu digo que não, a sensação que eu tenho hoje, olhando para aquele momento daquela época, que aqueles pais, a vida não seguiu, sabe? Eu acho que a vida não segue depois disso. Sim. E aí hoje eu entendo um pouco mais aquela dor daquelas pessoas, né? Então, assim, tem esse lado emocional, mas, enquanto repórter, para você transmitir a emoção de outra pessoa, você não pode ser tão... não pode se permitir envolver tanto. Essa é a minha visão. Tem repórter que faz totalmente ao contrário do que eu tô falando. Sim. Eu não consegui terminar um programa naquela época, porque eu tinha entrevistado um pai no dia do sepultamento. Ele me deu uma entrevista muito profunda ali e tal, relatando as coisas. E eu vou terminar o meu programa com o áudio dele. E eu não consigo mais falar. Eu entrei na conversa dele, eu lembrei dos fatos e tal, eu não consegui terminar. E o operador terminou o programa pra mim, eu não consegui fazer. Sim, né? Isso já aconteceu comigo também. Então isso foi muito marcante. Né? E eu trago comigo alguns traumas daquela cobertura, trago algumas manias, algumas coisas. O pessoal fala do meu telefone que eu nunca toca... Nunca tem barulho, né? E é uma coisa que tá totalmente relacionada com o fato lá da boate. Sim. E, enfim, são várias coisas que a gente vai sentindo e vai trazendo. Hoje a comunicação, ela tá muito diferente dessa comunicação, desses valores de comunicação que eu trouxe aqui. Então hoje a gente valoriza, né, esse agente, vírgula, eu não, valoriza-se muito a performance emocional de um repórter. Então eu não gosto muito disso. Eu para mim, em primeiro lugar, tá a notícia, tá o fato. Eu acho que o repórter, ele não é um artista. Nunca enxerguei... A espetacularização do fato, tudo, né? Dos fatos. Isso me incomoda. Né? Mas também tu tem que ser humano, né? Como é que tu não vai chorar? Eu acho que... Né? Como você falou, você não conseguiu terminar o programa de rádio, de tá tudo TV. certo, porque se for verdadeiro. Se é verdadeiro, eu acho que faz sentido. Mas tem gente que procura hoje performar... o Ibope, né? Pra mostrar isso, esse envolvimento, essa coisa... Cara, a gente tem grandes repórteres que cobriram coisas terríveis, e você não vê esses caras fazendo isso, e ao mesmo tempo você percebe que eles sentiram, né? Então isso é uma coisa que pra mim é muito, muito importante, assim. E hoje me incomoda. Óbvio que tem a ver com o lance da internet, das redes, do clique, aquela coisa toda, né? Então as pessoas querem um pouco disso. Né? É verdade. É um show, né? É um show de horrores, né? Um show de horrores. A Dai, né, falou aqui, ó, que ela perdeu, porque ela é lá de Santa Maria, né, Dai? Ela perdeu 8 amigos na boate. Ela disse, o que ele falou é real. Hoje, em eventos, eu fico muito mais perto da porta de saída. Eu, já, por ser bombeira, né, e saber dos perigos da vida, porque tu sendo bombeira, tu sabe onde tem perigo. O tempo todo. Eu, sempre que eu entro nos lugares, eu nunca fui de costas pra porta, é muito raro. E eu tô sempre de olho nos lugares também pra ver. Olha, você tem uma ideia, sabe, meu nível de loucura? Não que eu tenha medo de morrer, né? Mas eu vou ficar esperta também, né? Eu olho até se o extintor não tá vencido. Eu confesso pra vocês, gente, quando eu vou nos eventos, eu olho. Mas eu acho que é sobre isso. Ainda mais depois que eu virei mãe. Como que eu não vou? Imagina, minha filha ficar com quem? Arnaldo, mas a gente vai dar sequência, senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui, né? Eu quero essa relação entre o jornalismo e as artes marciais, né? O que o jornalista te ensinou sobre as pessoas que a sala de aula, o tatame, né? O tatame, né? Não ensinaria e vice-versa, assim. Qual a diferença? Eles têm, pra mim, tiveram muita conexão. Né? Porque o jornalismo, ele me ensinou a gostar de ouvir. Eu sempre precisei que a pessoa falasse, eu precisava que a pessoa me contasse. E isso fez com que eu tivesse a disciplina, vamos chamar assim, ou o método de prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Porque aquilo era mais valioso. E quando eu levo essa realidade para a prática da docência em arte marcial, eu vejo que isso faz muita diferença. Porque, principalmente quando você trabalha com família, que esse sempre foi o meu foco, sempre achei isso fascinante da arte marcial. E não necessariamente com a alta performance, com alto rendimento. Eu já trabalhei com atletas
mas eu prefiro trabalhar com famílias. Mas se diz família em que sentido? Tipo, pai, a mãe? Pai, mãe, filhos. E filho? Né? Mas tudo numa aula só ou não? Não, cada coisa no seu lugar. Mas as coisas, elas influenciam. Com certeza. Então, muitas vezes, eu via, por exemplo, uma criança extremamente introspectiva na aula, e eu precisava entender por que isso era assim. E aí eu via, muitas vezes, coisas que são bizarras, que a gente descobre no tatame, que eu via que aquela mãe não estava legal. Eu via que aquele comportamento, e hoje é uma coisa muito comum pra gente, ter, assim, os filhos e os pais separados. E os pais adultos discutindo entre si sobre N coisas. Na frente da criança. Não, às vezes nem é na frente. Às vezes eles até têm esse cuidado, tá? Mas a criança percebe, a criança sente que há uma energia estranha. E aí acaba que o pessoal até brinca que é a terapia do tio careca, né? Porque a criança conversa comigo, eu percebo, tem uma conexão, aquela criança me fala. Minha filha, então, social, da fofoqueira que só, ela vai contar tudo. Então você sente que tem algumas coisas. E a gente brinca também muito que, às vezes, o grande desafio, Júlia, não é ensinar a criança, é ensinar os pais. Exatamente isso. É ensinar os pais. Né? E daí vem toda uma pesquisa que, ao longo dos anos, eu fui percebendo assim que, mas para aí, as pessoas largam os filhos na academia, para quê? Por que leva? Né? E aí um exemplo bem bobo, assim, mas ele é muito real. Uma vez eu tinha 6 escolas, e aí eu fiz um levantamento, aquelas fichas de matrícula, né, e tava lá na ficha, o pai, a mãe, quem fosse matricular a criança, colocava as habilidades, os valores que eles queriam que o filho trabalhasse, que a filha aprendesse. E unanimidade era disciplina. Unanimidade, que eles aprendessem sobre disciplina. Aí eu fui fazendo um levantamento de vendo assim, quais as crianças que chegavam atrasadas nos eventos. Chegava atrasada na aula, ou esquecia a faixa, ou esquecia a parte do uniforme, ou não vinha com a tarefinha, porque eles têm umas tarefinhas lá e tal. Sim. E aí sempre vinha com essas falhas, uma desculpa do tipo assim, não deu tempo, não sei o que, esqueci, blá, blá, blá. E aí eu coloco isso em artigos, né? Eu coloco isso, eu transformo isso em ensinamento. Pô, como é que a criança vai entender disciplina? Como é que ela vai entender que as coisas são como tem que ser, se em casa ela percebe que há uma dilação das regras? Há uma incoerência, né? Entendeu? A criança não consegue entender. Então, se você diz pra ela assim, o treino é às 4, mas você leva a sua filha às 4h10 e não se preocupa com isso, não quer dizer que o atraso é inevitável, você pode evitar sempre o atraso. Não, a gente sabe que o mundo é mundo. Sim, ainda mais Floripa, né? Tá tudo certo, né? O problema não é atrasar, o problema é transformar isso em algo banal. E aí o que você fala? Aí depois os pais vêm e falam assim, mas o meu filho não me obedece na hora de tomar banho. Tá, mas aí quando ele vê você fazer algo rápido, ou vou ver você enrolar no horário, ver você driblar as suas tarefas. Né? Então, são várias coisinhas que a gente vai percebendo, porque hoje tá muito forte, né, Júlia, uma coisa chamada psicologia positiva. Então, isso tu pôs nos livros também? Sim. Eu levo isso que eu ia chegar nesse ponto e ia falar dessa psicologia positiva para não gerar trauma na criança, é um resumo, né? Gerar trauma na criança, não pode dizer não para criança, não gera um trauma ali, o neurônio não cresce, a criança cresce um adulto complexado, problemático, um psicopata. Cara, isso é muito doido, assim. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho pânico, eu fico nervoso. Não pode gritar com o filho? Né? Não, assim, não é necessário você gritar. Não mas tem de vez porquê. Em quando, gente. Mas você tem que demonstrar os sentimentos para as crianças. Sim, a criança, o pai e a mãe que privam a criança da frustração, eles estão sequestrando uma habilidade fundamental dessa criança se tornar um adulto autônomo. Então, o adulto fracassado, o adulto incompetente do futuro, ele passa por esse processo na infância. Um exemplo, que eu não vou dizer qual escola, tá? Mas eu vi isso, uma criança foi numa gincana de perguntas e respostas. E a gincana estava dando um copo de plástico qualquer, com a marca de uma instituição aleatória, para quem respondesse certo. Então, perguntava, levantava a mão,
respondia. A criança não levantou a mão nenhuma vez. E ela não ganhou um copo. A mãe reclamou. Porque o menino ficou frustrado. Porque ele não ganhou um copo da promotora de eventos. E aí eu questionei, né? Quando chegou pra mim, eu questionei assim. E não era na minha escola, não era com arte marcial, era uma escola regular. Sim. E eu disse assim, tá, mas por que a criança ficou frustrada? Ela não levantou a mão, ela não respondeu. Essa mãe, ela sugeria para a escola que todos ganhassem copos. Tá, mas para aí. Então daqui a pouco a gente vai ter que mudar o mundo. A gente vai ter que terminar com o Enem, terminar com os relacionamentos, porque se a criança não pode entender que nem sempre você ganha, sim, a mãe tá cortando as pernas dessa criança, sabe? E esse é um exemplo deste tamanhinho de uma realidade gigantesca. Né? Então quando a gente fala assim, não pode frustrar, não existe não produzir traumas. Sim. Até você sendo extremamente permissivo e positivo com o seu filho, com a sua filha, você está produzindo traumas. Sim. Qualquer conversa pode gerar um tipo de trauma. Então essa ambição que a nossa geração teve de não gerar traumas nos filhos, ela é uma bobagem. Porque você vai gerar. Por A ou mais B, por alguma forma você vai gerar. Então, a gente, óbvio que não precisa, eu sempre falei assim, a gente, quando vira adulto e vira pai ou mãe, a gente tem alguns caminhos. Ou reproduz o que a gente teve como relação filial, né? A gente reproduz aquele modelo que a gente aprendeu sendo filhos, ou a gente refuta aquilo que a gente aprendeu enquanto criança. Então assim, se a minha infância foi muito legal, meus pais foram super interessantes nesse sentido, eu vou ter uma tendência a reproduzir. E se eu tive uma infância desajustada, com família desajustada, a tendência é que eu vá refutar aquele comportamento. Sim. Só que nenhum dos dois é o melhor. O ideal é você encontrar o caminho do meio. É quase uma coisa aristotélica aqui, né? Mas você encontrar um caminho em que o equilíbrio, né? Que a criança entenda que existe ausência, existe presença, existe sim, existe não. Exato. Né? Senão você está criando um elefantinho de cristal. E um ser humano disfuncional, porque não está sendo funcional. Por exemplo, a minha filha tem 5 anos, né? A Hannah, ela toma banho sozinha, ela lava a louça, tá? E ela adora, ela gasta tudo no meu detergente. Gente, falar pra vocês, eu saio no prejuízo. Mas ela lava bem. Certo. Tudo certo. O detergente ainda tá barato, ainda dá. Ela lava, ela ama, e ela quer fazer, só não deixa de fazer comida, porque ela já se queimou, porque ela quis teimar e esquentar água pra fazer um miojo. Ela também é fã dos dorama, viu? Mas ela sabe, ela me ajuda a limpar. Eu falo assim, Hannah, eu vou passar o aspirador hoje, você vai passar o pano nos móveis. Ela adora. A gente vai até num negócio meio lúdico, brincando, porque a castelo de princesa tem que ser limpo. E ela fala, e às vezes a gente limpa um lado, o gato passa e suja, porque em casa nós temos um gato, né, o Miguel, se chama Miguel, e ele é, assim, ele é uma pessoa muito rancorosa, o Miguel. Ele é, como é que eu vou dizer... ele é bravo, ele provoca a gente, sabe? Ele parece um ser humano até. E aí ele passa e ela assim, Miguel, eu acabei de limpar, sai daqui. Tipo, ou seja, ela já sabe que ela limpou, tá limpo, e o gato tá passando sujando e não pode fazer isso. Então, ou seja, ela tá sendo crescendo um ser funcional. Totalmente funcional, que entende que existe um papel para ela naquele núcleo. Sim. Que vocês formaram. A minha filha também me ajuda em vários aspectos, assim, e ela gosta de lavar louça. E ela tá crescendo, ela vai fazer 9, e ela começou já com aquela coisa assim, não, e tal. Eu falei, filha, eu já fiz o almoço. Sim, já fica com a preguicinha. Entendeu? Eu já fiz o almoço. Então você pode recolher. Sim. Você pode lavar e tal. Então é uma constante. Ela teve fases que ela gostava mais de fazer as coisas. E quando eu contava isso, o pessoal, vamos ver até quando vai durar. Eu disse assim, eu também quero saber até quando vai durar. Sim. Porque vai ter uma outra fase. Porque a adolescência ela não vai querer fazer. É normal. E aí a gente tem que insistir nesse processo. Tem que continuar falando sobre isso. Né? Então é o tempo todo. E eu vejo que os pais, eles não querem, muitas vezes, para não se frustrar, para ele pai, para ele mãe, não se frustrar, eles não querem esse embate. Eu acho que isso é mais preguiça, tá? Eu não consigo dizer que é preguiça, porque a gente tem que entender também que a realidade da estrutura familiar, ela mudou.
Sim. Então pensa assim, aquela mãe que trabalha 8h45 na rua, então ela chega em casa no caos e tem toda a casa fora do prumo, tem a tarefa, tem o banho, tem o cabelo da filha, tem o lanche do outro dia, tem o trabalho, tem não sei o quê. Então assim, talvez a gente precise entender que aquela mulher ou aquele pai, aquele homem, a última coisa que eles desejam naquele dia é um conflito interno na casa. É ter que discutir, é ter que brigar. E acaba que nesse processo de estafa mental e às vezes até cognitiva, repassa para a criança aquilo que acalma. Um telefone ou até uma ignorância, no sentido assim, eu ignoro a existência e as dores daquela criança. Sim. E então isso é uma realidade, porque a gente tem uma sociedade hoje que ela nos compra horas de vida, né, nesse aspecto. Então acaba que tem esse lado também. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe a outra moeda, outro lado dessa moeda, que são os pais que têm tempo, têm disponibilidade, mas não querem ter essa responsabilidade do confronto, do conflito. O confronto é ruim, o conflito é ok, ele faz parte, a gente aprende com o conflito. Então é muito comum isso também. Ah, mas eu não quero ter essa discussão com a minha filha. Eu já ouvi coisas assim, Júlia, de... meu filho é muito novinho para aprender sobre isso. Aí eu perguntei, tá, ele é novinho, mas em que momento que ele vai aprender? Vai chegar a hora. Tá, mas e quem que vai ensinar isso? A rua? Ou eu vou terceirizar a educação dos meus filhos para uma pessoa que eu não sei quais são os valores? Né? Então isso é muito comum. Agora, recentemente, no debate ali sobre liberar ou não as crianças para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo, houve um debate muito forte sobre isso. Né? A escola liberou as crianças, e agora? Que absurdo. Gente, filho é dos pais, não é da escola. Então se a escola opta por liberar os seus funcionários para assistirem com as suas famílias e com os seus filhos, a gente tem que entender isso também. E eu também acho que a gente precisa normalizar a existência das crianças na vida dos profissionais. A gente tem um trauma, né? Você trabalha e aí, por exemplo, acontece um fato super de momento, que é esse: a escola vai fechar porque as crianças querem assistir os jogos e, enfim, não vai funcionar. Então não tem para onde a criança ir à tarde. Como foi o caso do último jogo do Brasil. Ok. Aí vira uma confusão, porque a empresa não... A empresa, cara, você tem que entender. Você contratou um pai, você contratou uma mãe. Se você comprou horas da vida daquela pessoa, ela não tem como simplesmente deixar de existir. Então acho que a gente precisa ser um pouco mais humano. Nesse processo. Sim, concordo, mas é um debate bem profundo aqui, principalmente nós mulheres podemos falar, porque você sabe, quando uma mulher engravida, sim, isso é... ela perde a funcionalidade dentro da empresa, ela não é mais tão funcional, e sempre que ela volta de uma licença maternidade, na maioria das vezes, você pode fazer uma pesquisa, 80% das mulheres são demitidas. Mas isso é um papo outro dia. Isso tudo que você falou aqui sobre, né, essa parentalidade líquida, que é o Guia do Não, e parentalidade líquida é o nome do seu livro. É Guia do Não. Guia do Não, tá, que é mais ou menos que essa positividade que não deixa de ser tóxica. O Guia do Não, eu brinco porque ele é praticamente um manual de uso. Tá? Como que você pode... Tu fez para os pais? Fiz para os pais, não é para as crianças. Ele foi publicado, né, ele vai ser lançado pela editora Metanoia, no selo Crianças Diversas, porque é uma publicação para um público infantil, vamos chamar assim, mas a criança não compra livro. Quem compra livro é o pai e a mãe. E é para essa galera que o livro existe. Óbvio que, quando eu falo ali sobre a parentalidade líquida, eu estou fazendo um matching com a teoria da modernidade líquida do Zygmunt Bauman, um sociólogo, né, que ele fala que as estruturas que a gente tem de solidez, as basilares da sociedade, elas perderam essa morfologia. Elas são líquidas, elas são com uma estrutura maleável. Então, a mãe, ela não é mais mãe, ela é múltiplas coisas. O pai não é mais pai, ele é transparente como a água. Então, essas coisas todas... o Bauman, ele vai trabalhando, né, naquele conceito da modernidade líquida, que já é um conceito que está flertando com uma fase ultrapassada, porque
Eu acredito que hoje a gente já esteja chegando na fase modernidade gasosa, porque quando a gente tem as estruturas líquidas, a gente ainda tem alguma forma e alguma coisa visível, sabe? Família, estrutura de família visível, estrutura de relacionamento visível, estrutura de trabalho visível, embora diferente. Mas a gente está chegando para um ambiente gasoso que a gente não enxerga. Então, verdade. O pai e a mãe, a gente não enxerga mais o papel educacional. Não tem mais um papel definido, né? O que cada um faz? Sim. Qual é a responsabilidade de cada um? Então, assim, tem partes que tem gente que vai observar isso de uma maneira positiva e tem gente que vai ver isso de uma maneira negativa. Você sabe que eu acho isso legal? Porque eu acho que assim, quando eu pelo menos falo de mim, né, um ser rebelde como eu sou, mas quando me impõe alguma coisa, eu não consigo ser produtiva. Quando me impõe algo, claro, né, a gente é adulto, a gente sabe que tem que ter as disciplinas, as coisas, tem que saber que tu tens que ir lá e fazer alguma coisa. Mas quando o negócio é imposto, eu acho que a gente não faz com o coração. Agora, quando não tem, eu nunca gostei muito desse negócio de papel definido, sabe? Agora, quando você, tipo assim, por exemplo, eu sou mãe solo, né, mas digamos que eu fosse casada, né, e eu tivesse ali meu parceiro, o pai da minha filha, mas, por exemplo, assim, eu não gosto de cozinhar, mas ele gosta de cozinhar, entendeu? Então tudo bem, ele pode cozinhar, eu posso lavar a louça, eu gosto, por exemplo, de pregar coisa na parede e montar móvel, isso não quer dizer que eu deixo de ser mulher ou ele deixa de ser mais, ele é menos homem porque ele gosta de cozinhar, então eu gosto dessas coisas, daí, a partir essa desconstrução de papéis que foram criados na sociedade. Aí ainda é um pouco líquido. Que a gente consegue ver que há estruturas. Entendi. Então o que tu traz... O gasoso é quando a gente não vê mais essa estrutura. Então qualquer o que significa isso? Uma criança que está tendo uma parentalidade gasosa é o pai que não é pai, a mãe que não é mãe. Ele é criado por esse cara. Entendo. Pelo celular. Então não é uma coisa boa. Não é, em geral não é. Sim. Né? Então assim, ele está sendo criado por uma IA influenciadora no YouTube. Porque o pai não é presente, a mãe não é atenta. Sim. Então, a parentalidade gasosa, ela é um problema nesse aspecto. Sim, e então, até porque foge da realidade que ela vive, que ela está inserida, né? Então, a disformidade, ela é muito ruim, porque a criança, voltando lá naquele primeiro gancho da psicologia positiva, a gente vê muitos psicólogos e até defendendo essa tese, pedagogos, que você tem que conversar com a criança. Só que o problema é o seguinte, a sua filha tem 5. 5, tá? Ela não entende ainda pelo diálogo. Não. Ela aprende pelo que você faz. Sim. Ela faz e reproduz o que você faz. Tá, isso então, tudo tá no livro? Sim. Nossa, vou ter que comprar esse livro. Ele não foi lançado ainda, né? Não, ele vai ser lançado no sábado, dia 4 de julho, lá no Doshira Coreia. No Doshira Coreia, viu, Dai? A Dai tá ouvindo a gente aqui, ó, né? A Dai, que também criou a filha dela sozinha, né, amiga? Um beijo pra Luana, né? A Luana já tem uma pequena criança de 18 anos, mas a Dai, né, que a gente é amiga da Kátia, inclusive, a gente gravou vários podcasts lá, mas que legal que você vai lançar lá. Mas o teu livro traz alguma experiência também da Coreia? Isso. Todo o livro do Guia do Não, ele é calcado nos valores do Taekwondo. E como que funciona isso? É baseado na cultura e na estrutura da sociedade coreana. Por que aquilo virou um valor do Taekwondo e por que aquilo é útil na educação dos filhos? Então, a gente fez um programa, inclusive para falar sobre relacionamento da Coreia, relacionamento brasileiro, com a Kátia, e com a Dai. Eu só fiz as perguntas, né? E elas explicaram, como a Kátia é casada com um coreano, e a Dai tem os amigos, tudo, tem mais amigo da Coreia do que aqui, fala coreana, enfim, né? E a avó dela é coreana também. Então, muitas coisas, a gente vê que o Brasil, é como se fizer uma comparação, é como se o Brasil tivesse pouquíssima cultura relacionada à Coreia na questão familiar. Não existe muito respeito entre os mais velhos. Não, nesse aspecto é muito diferente. A Coreia tem muito esse mais velho, tanto que lá você não chama, por exemplo, se você fosse me chamar, se eu fosse te chamar, você é um pouco mais velho que eu, né, mais vivido, mais maduro, eu teria que te chamar pelo teu sobrenome. Se você me desse a permissão, eu chamaria por Arnaldo, né? No Taekwondo ninguém me chama de Arnaldo. Chama de? Hekia. Vamos saber, quando eu vou fazer uma aula lá, eu digo assim, professor Hekia. Exatamente, ninguém... Com licença, às vezes né? A minha esposa chega na academia e fala assim, porque eu falei com o Arnaldo. Aí os alunos assim... Quem? Quem é? Oi? Não sabem quem é. Então, isso é uma herança dessa cultura, dessa estrutura neoconfucionista da sociedade coreana.
Não dá pra dizer, Júlia, que é a sétima maravilha do Sim. mundo. Não é isso. Não tô dourando a pílula. Isso é muito importante. Você falou que é fã de dorama. A gente tem que ter esse cuidado. Eu sou fã da Coreia. Mas o dorama, ele é uma versão bem pincelada, bem pintada e tal. E outra, dorama, na verdade, é K-drama, tem que cuidar essa questão, porque o sul-coreano me ouve e eles vão ficar bravos comigo. A gente diz, dorama é japonês, gente. Mas aí, ainda bem que a gente ganhou do Japão, tá tudo certo, tá tudo né? Certo, tudo certo. Né? Então, tem toda uma questão. Então, tem vários aspectos da sociedade, da cultura sul-coreana, que são interessantes nesse processo educacional. Quando eu estive lá, me chamou muita atenção a educação das crianças. Eles, obviamente, eu fui caminhando e andando de patinete. Olha, gastei muito andando de patinete lá. Paga patinete também? Sim, tá, né? normal, é igual os nossos. Gente, eu não pagaria porque eu não sei nem andar de patinete. Se eu fosse pegar, eu ia me matar. Minha dica, tá? Se você vai pra Seul, aprenda antes a andar de patinete, senão você não vence. É muito lugar pra você ver, muita coisa legal pra você ver, que se você for só caminhando, você não vai aproveitar. Sim. Porque você vai caminhar no primeiro dia um montão, aí no outro dia você não aguenta mais, e aí você não vai ter a mesma fluidez. Então aprende a andar de patinete para depois ir para Seul. Sim, tá? Então tá bom. Vou aprender aqui em Floripa. E aí eu cheguei num lugar lá, na verdade não é bem um templo, né? Porque é sobre um memorial. E aí tinha umas crianças, tipo, excursão de escola, assim. Eles estavam todos bonitinhos, arrumadinhos ali com uniforme de escola. E obviamente que eles bateram o olho em mim e viram que eu não era um coreano. Quem é esse ser? E aí eles viram que era um ser estranho. Um menininho meio líder, assim, mas, sei lá, 8 para 9 anos, tá? Ele chegou, se apresentou, me cumprimentou e explicou como é que funcionava o templo. Gente. Do tipo, o lixo você coloca lá, ele já antenado com essa questão do turista e tal. E, sabe, muitas coisas, não toca no incenso, um monte de regrinhas, assim. Nossa. Sabe? E aí eu fiquei com aquilo assim, nossa, um moleque desse tamanho me dando esporro praticamente, né? Só que super educadinho. E aí eu vi que eles tinham esse senso de compreensão do que é aquela sociedade. Então isso foi muito bacana. Aí eu frequentei alguns lugares lá que isso era super recorrente. Né? Eu fui treinar na Taekwondo Won, que é a cidade do Taekwondo em Muju, e aí a molecada, a mesma coisa. Super organizados e tal, atentos a tudo que está acontecendo. E aí eu brincava com os brasileiros, com os americanos que estavam comigo, e dizia, se é no Brasil aqui, essa molecada tá chutando os bonecos pra cima e não tá nem aí pro que tá acontecendo. E lá não. Então, assim, tem essas coisas. Como eu disse, tem coisas legais, muito legais, e tem coisas que não são. Né? Você falou aí essa diferença de tratamento. A questão da idade é um grande problema para a sociedade de hoje lá. Né? Os relacionamentos, né, com diferença de idade é um problema. Os K-dramas até começaram a abordar um pouco essa questão dessa estrutura engessada. Né? É muito doido. A gente tomou um xingão lá de uma senhorinha no Mercadão. Mas só uma pergunta aqui, porque eu preciso me situar. Você fala coreano? Não. Você entende, mas entende? Sobrevivo. Inclusive tem uma dica muito boa, tá? A gente tá trazendo um curso de coreano com uma professora nativa aqui pra Grande Florianópolis. Sério? Que começa agora em julho. Porque eu acho que não tem, acho que só tem online, né? É só online, né? E o legal é que a Sofia, ela escolheu esse nome, tá? É o nome... o nome dela? O nome dela, portuguesado, ela escolheu que é Sofia. Ela se formou em letras lá em Porto Alegre, e aí ela tá vindo pra cá pra dar aula presencial na Grande Floripa. Mas ela é coreana? Ela é coreana. Gente. Faixa preta de Taekwondo. Olha que... É bem legal, assim, você falando com ela, você vê que ela é coreana, tá óbvio. No olho puxado. No olho. Você sabe que eu tenho o olho meio puxado, eu passo de vez em quando as pessoas acham que eu sou japonesa. Enfim, né, a gente viveu muito isso agora na questão do Brasil e Japão, aqui, as pessoas torcendo com xenofobia. Mas eu fiquei ontem com o coração partido, gente, quase que eu torci pro Japão. Não pode. Mas eu ou você gosta da Coreia ou você gosta do Japão, você tem que decidir. Porque eles não se gostam. Não, Coreia. Não vou ficar com a Coreia porque eu sou mais bonito jogador da Coreia, gente. Só por isso, tá? Por isso. Isso é uma outra doida. Nossa, isso é outra coisa doida, né? Eles não se gostam. Eles não se gostam do Japão? Não. Mas teve a guerra, tem toda uma história. Tem muita coisa A guerra forte. foi muito sofrida. Eu fui descobrir lá sobre as mulheres de conforto. Isso, nossa. Nossa, a cicatriz ela é muito aberta. Muito aberta, assim. Eu andei naquele metrô e aí peguei o trem que tem uma escultura
de uma menina sentada. Sim, eu vi numa série, até vou dar o nome da série aqui, pessoal, assistam, a série é muito boa, que é Amanhã, Tomorrow. Isso. Eles contam, eles põem, eu não sei se essa escultura é real, se a escultura é real, que eu tô falando, é real. Eu entrei e eu achei que era alguma ação promocional. Eu não entendi, porque não tem uma explicação para turista do que é. Aquilo ali é uma coisa deles, com eles mesmos. E aí, quando eu perguntei para um coreano, que não estava no trem, ele me explicou, não, aquela escultura ali, ela é uma menina que tá indo para casa e nunca chega. Porque representa aquelas mulheres que foram sequestradas pelo exército imperial japonês e nunca voltaram para casa. Né? Porque isso foi muito forte. E aí tem a outra escultura na frente da embaixada do Japão, lá em Seul, que é aquela eterna busca por um pedido de desculpas que nunca vem, porque o Japão entende que não tem que pedir desculpas por algo que aconteceu durante a dominação, durante a Segunda Guerra, enfim. Então é ainda uma cicatriz, porque agora, esse ano, morreu uma das vovozinhas que foi mulher de conforto e voltou para casa. Né? Então tem poucas hoje ainda. Mas é muito presente, por exemplo, a minha geração são a idade dos meus avós, é a idade dessas mulheres que passaram por isso lá. Então as famílias ainda têm muitas histórias nesse sentido, e como a gente falou, é uma sociedade muito fechada com essa questão dos sentimentos, da comunicação emotiva e tal. Então muitas famílias foram descobrir tardiamente que as suas avós passaram por isso. Então é um assunto que assim que... E elas, de acordo com as séries, né, gente, que eu aprendo muito nas séries, elas também não podiam muito falar, porque as que voltavam vivas, elas eram... as que voltavam, né, porque a Maria morria também lá, mas as que voltavam, e o povo descobria, o próprio cidadão lá, coreano, xingava, ofendia, porque dizia que elas estavam impuras. Isso, tem isso. E aí, então, foi muito difícil para falar sobre isso. Então, tem um livro, agora que eu não vou lembrar, mas é a história das mulheres de conforto. Depois eu compartilho com você compartilha com a audiência. Isso. Nossa, aquele livro, são textos sobre 5 mulheres que se revelaram. Então é muito duro de ler aquilo. E lá a gente encontrou, andando de patinete, atrás de um restaurante específico que a gente tinha achado no TikTok, sabe? Uma coisa bem aleatória. E aí chegamos num jardim, e olha, nossa, que legal esse jardim e tal. Aí eu comecei a tirar foto das placas e traduzia no celular a placa toda. E ali eu olhei, aquele jardim era onde era a casa do general japonês, que era uma espécie de governante, representante, né, do imperador ali. E eles demoliram aquela casa e fizeram um monumento com o nome de todas as mulheres que eles têm noção de que foram sequestradas. Sim. A quantidade de nome que tem naquela obra ali é algo absurdo, assim, de você pensar. Então, além de ter todas as questões entre ali os principais 3 países da Ásia, que eles são sentem muito quando a gente mistura, né, chinês, Japão e tal, eles não gostam, né, por N motivos. No caso específico da Coreia e do Japão, tem esse outro trauma que é a dominação, toda aquela questão ali que envolve eles, esses traumas com as abuelas, né, com as vós ali, então foi bem complicado. E aí quando alguém me fala assim, eu gosto de Japão e Coreia, é quase como você ser Brasil e Argentina, só que sem uma guerra e sem nenhum tipo de abuso, né? Sim, sim. Agora a gente vai falar do livro A Segunda Onda e a Jornada da Coreia. Foi em 2023 que você foi, mas já tinha ido antes? Esse livro, Júlia, A Segunda Onda, ele já saiu, né? Ele já saiu? Ele já saiu. Ele é um livro que é uma biografia sobre um coreano que foi para os Estados Unidos e ocidentalizou tudo que a gente tem hoje sobre Taekwondo. Então ele transformou, é muito importante a história dele, que daí me ajudou um monte a entender o que eu fazia. Porque ele é um produto dessa realidade da Coreia. Sim. Né? Ele nasceu pobre, nasceu no meio da dominação japonesa, e aí ele vai trabalhar, serve o exército, depois ele vai dar aula de defesa e de técnica de luta para os militares americanos que estavam lá e ainda estão. Hoje a base militar americana é gigantesca na Coreia do Sul. Então ele ensina os americanos,
E um deles diz assim, você tem que ir para a América, você tem que ir para os Estados Unidos. E aí ele chega nos Estados Unidos e começa a entender que a cultura coreana não vai colar com a cultura ocidental. Então ele começa a criar algumas coisas para inserir a cultura numa metodologia de ensino que fizesse sentido com o modelo familiar americano. E isso fez com que ele descobrisse uma didática e uma metodologia que conecta com todo o mundo ocidental. E hoje, dando um salto aí nessa minha pesquisa, eu escrevi um artigo falando sobre ela para um site lá na Coreia, chamado TKD News, que é um artigo que eu defendo que o Hae-Gyun Lee, né, o Lee Hae-Myung, é um cara que, de certo modo, ele ajudou a plantar as sementes do Hallyu. Porque quando a onda coreana vem para o Ocidente, a maioria das criancinhas, ou a maioria não, muitas criancinhas, muitas famílias já sabiam falar Chariot Kyone, já sabiam falar Hana Dulcet, sabe? Então já tinham uma noção e se conectam com mais facilidade sobre esses temas. E daí vem uma entrevista que ele concede lá em Seul, e aí eu fiz amizade com um jornalista coreano, e ele me conseguiu essa entrevista, em que o pessoal da Coreia, os mestres antigos da Coreia perguntam assim, por que você está transformando a nossa arte marcial numa coisa para americano ver e tal? E ele fala, não, é que a Coreia teve uma primeira onda de conhecimento na década de 70 e 80, com a indústria metalúrgica e depois um pouquinho com o Taekwondo. E só que quando as pessoas conhecerem esse meu estilo, que é ocidental coreano, vai ser a segunda onda. E ele realmente acaba conseguindo esse impacto, né? Sim, e daí eu resolvi colocar, em homenagem a ele, esse nome, a segunda onda. A segunda onda, que é Yang... Como é que se pronuncia? O mestre Yang... Hae-Gyun. Nossa senhora. A gente acha que sabe falar. A gente acha que sabe falar o nome dos sul-coreanos. Só que aí quando eles pronunciam, você vê, não sei. Não. Bem diferente. Mas eu sei falar Kansamida. Kansamida. Anio, annyeonghaseyo. A minha filha sabe falar. Saraye, eu te amo, né? Sim. Que eu acho que o eu te amo é mais fácil. Saraye, o coraçãozinho, né? Mas sei falar algumas coisas que eu aprendo na série. Porque se eu assisto série todo dia, chega uma hora que eu vou aprender alguma coisa. Alguma coisa sai. Alguma coisa que é isso aqui que vocês viram limitadérrimo, tá, gente? Mas todo mundo fala que eu comecei a estudar Hangul para tentar entender. Então, assim, algumas coisas escritas eu entendo, mas eu me sinto uma criança que tá aprendendo a ler literalmente, sabe? Eu parava na frente das lojas e ficava assim... cara. É muito engraçado, assim. Não, porque assim, pra você entender ouvindo e pra falar já é difícil. Agora a escrita... essa é a parte difícil. Escrita, o que é aquilo, difícil. Gente? É lindo, é uma pintura, aquela escrita dele. Faço ideia, a gente mal sei falar o português. Mas todos os professores falam que é fácil, porque é um alfabeto que foi criado para pessoas que não sabiam escrever, né? Quando o Rei Joseon, ele cria o Hangul, a ideia é que em poucas horas as pessoas conseguissem entender. Né? Então, assim, essa é a parte mitológica da coisa. Então, a maioria dos professores de coreano dizem que é fácil, né? Mas vai requerer muita disciplina nesse aspecto de praticar, de entender e tal. Sim, então o segundo livro que você escreveu, A Segunda Onda, ou o primeiro, não sei? O primeiro foi esse que saiu. Que daí foi sobre a jornada na Coreia. Ele é mais focado para os praticantes de artes marciais e para quem gosta de desenvolvimento humano, essas coisas, tem bastante ali. Mas o livro que a gente está lançando é o Guia do Não, que esse é para todo mundo. Uma pergunta, Júlio, que sempre me aparece sobre esse livro, mas isso é para quem tem filhos no Taekwondo? Não. Qualquer professor de qualquer coisa que for minimamente esforçado, pega o livro e adapta para a sua realidade. Sim. Então, assim, você é professor de futebol, aí você vai pegar lá os valores do Taekwondo, eles podem ser valores do futebol se você for um professor que visa isso. Exato. Então, assim, quais são os valores que a gente está falando? Estou falando de disciplina, de autoestima, de confiança. Você pode ter uma metodologia nesse sentido. Você pode ser uma professora de balé, pegar esse manual
e adaptar para a realidade do balé e trabalhar esse tipo de coisa. Então, óbvio que eu coloquei sobre o Taekwondo por motivos muito lógicos e evidentes, mas é onde eu tenho mais tranquilidade para explicar, porque é prova social, faz isso, usa isso, né? Mas nada impede de você que não pratica nada, que você não dá aula de nada, adaptar para sua vida. Você é um pai, você é uma mãe e quer descobrir se você pode melhorar com algumas coisas, né? O que você fala, por exemplo, quando você vai buscar o seu filho e a sua filha na escola? Tem algumas coisas que você deve falar e outras que você não precisa falar se você quer ter resultados de conexão. Então tudo isso tá nesse livro, O Guia do Não. Vou comprar, vou lá no dia lá com a Kátia, eu fiquei de lá, sabe por que eu vou? Agora, claro, né? Bom, a Arnaldo... Ela te empulhou ali, né? Não, eu vi ela tomando esses dias, sabe, que é um suco de... Tu vai poder me confirmar se é bom ou não, porque eu sou fã, né? Sim, mas é muito bom. O suco não, o vinho de arroz é bom? O Makgeolli? É bom? Assim... Qual que é melhor, soju ou vinho de arroz? Soju. Porque o vinho não é doce? Não, ele é uma coisa estranha pro meu paladar, assim. Pro meu paladar ele é tá estranho. acostumado no soju, viu, gente? O soju foi uma coisa bem delícia. engraçada que aconteceu com a gente lá na Coreia, que eles tomam muito, né? E a qualquer momento. E aqui no Ocidente, a gente criou uma ideia que atleta não consome essas coisas e tal. Aí a gente chega na Coreia, o Grandmaster, Malcolm Lee é o nome dele, o pré-treino é soju. A gente terminou um treino e ele disse, vamos caminhar aqui, tá? E nos leva num barzinho muito de K-drama. Um barzinho simples, Júlia. Assim, aquele com as lonas, não é? Com pé de galinha. Ele chega a ser um botequinho, equivalente ao nosso botequinho de jogo do bicho, assim, sabe? É muito simples. E Muju, uma cidadezinha do tamanho desse estúdio, sabe? Então, era uma coisa muito simples mesmo. E aí ele pega, manda, olhou assim, vocês são 5. Aí ele pede 6 garrafas de soju. Aí ele pede 6 e aí ele ensina, né? Ele era o mais velho, ele era o mais graduado, então ele tinha todo um sistema. Aí ele abre e aí ele vai servir para cada um de nós, né? E aí a gente vai e faz isso aqui para receber. Aí ele dá um tapão na nossa mão, porque ele fala assim, com as duas mãos. Aí a gente... A Dai me ensinou, tem um programa explicando. A gente esquece, porque você está sabe? Porque no Taekwondo você cumprimenta realmente com as duas mãos, você recebe a sua faixa com as duas mãos, você faz tudo do jeito certo. E aí lá a gente tá num ambiente tão de sociabilidade que acaba esquecendo. Aí ele dá um tapão e faz você com as duas mãos. Aí ele serve e tal, não sei o quê. Aí todo mundo tem que fazer esse serviço. E aí... E tomar viradinho pro lado, né? Porque ele era o mais velho. Ele é mais velho, então ao contrário, né? Isso, aí tipo, ele tá aqui, ó. Isso, é nunca de frente, assim. E um gole só, né? Ele pode, né? Obviamente. Ele pode. E num gole só, né? O certo mas a maioria não consegue. Né, o certo é tomar de uma vez só. Claro que o copo não é pequenininho, não é esse aqui também, né? Você pode ter, brasileiro é capaz de botar o soju aqui. Soju aí, é verdade. e fazer isso. E aí termina aquela rodada de 6, ele pede mais 6. Termina a rodada de 12, ele pede mais 6. Nossa! Então assim, e não existe você menor na hierarquia social levantar e ir embora. Porque é uma ofensa gigantesca isso. E ele sendo coreano, sendo mais velho, sendo mais graduado, enquanto ele não levantar e disser que acabou, não acabou. E vocês sobreviveram. E a gente fica ali, né? E meu Deus do céu, a língua já tá... já tava girando. Eu já tava falando coreano nativo. Então é muito, muito engraçado, assim, essa experiência. E depois, ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Então, a gente toma aquilo ali, eu acho que foram umas 18, talvez. Nossa! E vamos dormir. No outro dia, 5 da manhã, ele queria subir uma montanha com a gente. Ai. Então, assim, foi um negócio muito maluco. Mas uma experiência muito... Vocês conseguiram subir a montanha? Subimos, do jeito que... Porque dói a cabeça, né? Olha, Deus puxou pra subir, porque... Deus coreano foi gentil, viu, gente? Foi gentil. Eu fui numa missa lá, sabe? Eles são, A gente teve um programa também, você sabe que eu sou fã, né, da cultura coreana, gente, ó. E tudo coincide a gente falou semana retrasada sobre o xamã da Coreia. E a gente falou lá tem muito budismo, né? Também tem as pessoas que são muito os cristãos. Lá, a maioria não declara sua religião. E daqueles que declaram, a maioria é cristão.
O budismo, ele não é uma religião, na verdade, né? É uma parte mais filosófica, assim, que influencia muito os relacionamentos, as decisões. O xamanismo também é muito forte. Sim, a gente falou o xamã e o tarô. O xamanismo, para algumas... Você chegou a ver um xamã lá, desculpa não, de interromper? Não. Que é aqueles que dançam com o sino? Não vi. Tem gente tô... que reproduz essa apresentação, mas não é xamã, né? Então eles têm alguns atores que reproduzem isso na questão mais cultural. Mas tem muita gente da geração um pouquinho anterior que a minha, que toma decisão a partir do aconselhamento com o xamã. Sim, exato. Né? Eu acho o máximo, né, gente? Mas você estava falando que você foi na missa daí. Isso, e eu caminhando lá por Seul, achei a Catedral de Myeongdong e olhei assim, quero ver, né? Pô, como é que eu vou voltar para o Brasil sem saber isso? Sim. E eu já estava ciente dessa presença do cristianismo lá, e muito forte o catolicismo. Descobri que o Papa João Paulo foi lá e tinha reconhecido um santo coreano que tinha sido assassinado e tal, uma série de coisinhas assim. E uma missa bem diferente da nossa, né? Uma missa que flerta mais com o rito do Vaticano, aquela missa mais sóbria, sem muita música e tal. Foi bem interessante ouvir o Pai Nosso em coreano, não entendi bolhufas, né? Mas assim, a título de curiosidade, bem legal, bem diferente, né? Ver essa possibilidade, assim, né? Sim. Então, não, tem que experimentar tudo. Tem que se cuidar lá com as seitas religiosas. Você tá caminhando e aí eles querem saber de onde você é, e te abraçam e nossa, você acha assim, nossa, fiz um amigo em Seul. E aí eles vão te arrastar para uma seita e é uma loucura, assim. Olha só. Né? Então tem isso, não é só o que aparece no K-drama. Até hoje os K-dramas que eu assisti não falam sobre esse tema, tá? Mas lá tem muito. Um amigo meu, que é o mestre Alexandre Coelho, que é quem realmente está trazendo a Sofia aqui para Floripa, né? Ele vai, 2 vezes por ano ele vai para lá, né? E ele diz assim, olha, ele leva os brasileiros e tem que ficar atento dependendo do lugar, porque ele perde os brasileiros, porque os caras acham que estão fazendo sucesso, e na verdade eles estão sendo arrastados por uma seita. Mas tem uma série nova que eu assisti, o Super Tontos, não sei se você chegou a ver. Eu já vi ela no card ali, mas não vi a série. Ela é toda baseada em cima de uma seita. Só que é uma seita do mal, né? Lá, eles são fora da casinha. Mas sobre uma seita, realmente, que acolhe as pessoas, enfim, e faz meio que uma lavagem cerebral, né? Eu não sei como é que funciona as seitas na Coreia, mas... Teve um caso aí, eu não vou lembrar agora o nome, mas é bem fácil, assim, de dar um Google ali, a seita coreana que teve problemas aqui no Brasil, inclusive. E o cara, no Brasil, depois no Paraguai, uma história assim. E que aí fazia isso que você tá falando, né? Uma lavagem cerebral nas pessoas, e até o processo, eu acho que ainda tá em função. Ele deve ter, se eu não me engano, a última notícia que eu tive, ele tinha sido preso. Tá? Então tem coisas muito, muito malucas, assim, né? Que voltamos para aquele ponto de inflexão, né? É a seita coreana, é a Igreja da Unificação. Isso. Inclusive, né, tem uma operação, né, tá acontecendo ainda, ó. Pelo que, tem uma operação de busca da polícia sul-coreana sobre essa seita aqui. E aí tinha representação aqui no Paraguai e tal. Isso. Então, para fechar, Arnaldo, que a gente já tá falando aqui quase 2 horas. Meu Deus! Não, 1 hora e pouquinho já, quase 1 hora e meia. Você também montou uma academia, né? A sua academia. Como é que se pronuncia mesmo o nome? Porque eu não vou saber falar, é coreano também, não? Chong. É uma palavra que não tem tradução. Eu fui atrás disso, né, também. Eu gosto das significações. E Chong se escreve em português Jeong, com J. E ela pode ser interpretada como conexão, pode ser, mas vai depender do contexto. Então, pode ser conexão, se você estiver num contexto de romance, pode ser. Se você estiver num contexto de família, pode ser. Se você estiver num contexto de amizade, pode ser. Mas a nossa ideia é aquele contexto assim, é uma ligação que você tem com aquele ambiente. Porque aquele ambiente se preocupa com você se preocupa com o ambiente, e tudo entra numa sinergia. Então, a ideia de Chon Musul é basicamente isso, é a arte marcial que conecta. Né? E conecta com o quê? Conecta com a família, com os valores de cada um, com o foco no desenvolvimento individual. É um nome mais difícil,
né? Não, se eu for pensar na estratégia de marketing, não é um dos melhores nomes. Sim. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em que as coisas façam sentido, né? Sim, sim. Cheong Mosul. Cheong Mosul. E o mais legal de tudo, né, que você me falou, até me convidou, e até a Patrícia falou também um dia, acho que ela me convidou, a gente não conseguiu ir, é que você dá aula, inclusive gratuita, de defesa pessoal para mulheres. E eu vou tentar ir no sábado, eu vou levar a Patrícia comigo, quero lá fazer uma aula, porque eu sempre tive curiosidade. Eu fiz já Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe. Mas eu tive curiosidade de saber como é que é o Taekwondo, porque o Taekwondo é mais chute, né? É mais chute. Eu sempre falo assim, a confusão, ela geralmente começa em pé. Sim, exatamente. Até você evoluir pro que eu chamo de namoro de minhoca, você tem que saber se livrar antes um pouquinho também. Sim, sim. Né? Então, eu acho que todas as artes marciais, elas são úteis para isso. Né? O pessoal pergunta, qual é a melhor arte marcial para defesa pessoal? O atletismo. Você não tá lá na situação. Esse é o ponto. É correr. Né? Depois que você tiver numa situação de conflito, de confronto, né, tem algumas regras. Né? A gente estava falando, misturando de novo lá a questão do direito, da comunicação, da arte marcial. A Lei Maria da Penha, ela é um avanço significativo na punição. A tipificação do feminicídio também. E esse curso de 2026, eu foquei para um público muito específico, que são as profissionais do direito, né, são uma parceria com a AB de São José, e as estudantes de direito. Porque são pessoas que entendem o que eu acabei de falar com uma clareza muito diferente. Só que esses dois avanços que a gente fala, do ponto de vista da lei, do direito, eles atacam o depois. E o que eu proponho sempre é a gente entender o que dá para fazer antes que a violência aconteça, antes que a agressão aconteça, né? Então eu falo durante as aulas sobre violência, né, sobre defesa pessoal feminina, mas eu falo muito também sobre violência contra a mulher no ambiente doméstico, no ambiente de foro íntimo, porque se você pega o mapa do feminicídio no Ministério Público, que é um trabalho maravilhoso, né, que a Procuradoria-Geral de Justiça fez, eu acho assim, você vai lendo lá e você vê que a maioria dos casos de violência são mulheres que foram agredidas por homens que gozavam de algum grau de confiança. Ou seja, eram homens que estavam no foro íntimo, no convívio social daquela mulher. Sim. Então não é um fato fortuito na madrugada, na noite. Claro que a gente fala sobre isso, né? Aquela mania que eu acho insuportável nos dias de hoje, de sair para caminhar com fone de ouvido, né? De sair mexendo no celular com fone. Não consigo entender essa necessidade do hiperestímulo. Ele é o grande motivador na hora de um bandido ou de um agressor escolher sua vítima. Aquela que está desatenta, aquela que não está prestando atenção, aquela que não espera. Então uma mulher que anda, né, posturada, atenta, ouvindo o que acontece, né, em geral os ataques não acontecem de frente, acontecem por trás. Exato. Então se você está de fone e você está mexendo no celular, não vai nem você está em Nárnia, você não ouve o barulho, você não percebe, sabe? Pense você na religião que você quiser, na entidade divina que você acreditar que formou o ser humano. Essa entidade forneceu ao ser humano visão periférica, que você consegue perceber o que acontece ao seu redor. E você vai lá e limita a sua capacidade de percepção colocando um fonezão bonito, colorido, com os graves reforçados no seu ouvido. Aí você não ouve o que está acontecendo. E pior, né? Sai ali imersa naquele mundinho do celular. Né? Então são várias coisinhas que a gente vai falando nesse curso e está sendo bem interessante, bem legal, né, para que a mulherada entenda que os seus comportamentos, às vezes por pessoas que entendem muito sobre muitas coisas, tá errado, porque a violência contra a mulher não escolhe CPF e não escolhe CEP, né? Óbvio que a gente sabe que a violência contra as mulheres, com as mulheres periféricas, ele é mais recorrente, tá? Isso é um outro ponto. Sim. Mas não quer dizer que não acontece e do outro lado da fronteira, vamos chamar assim. Não, exatamente. Teve até um caso de me marcou bastante, de uma não era uma juíza. Sim. Era uma juíza não era daqui, ela lá pro norte, eu acho, que ela separou do marido, e ela tinha 2 filhos, e um dia ela foi entregar os filhos pra ele,
para que ele pudesse pegar as crianças, e ele matou ela na frente dos filhos. Sim. Ou seja, o nível de loucura do cara estava tão grande que ela, sendo uma juíza, morreu a facadas, eu acho. Foi um negócio assim, ó. É bizarro. Ui. Eu há 23 anos já que eu dou esse curso, e aí em algumas fases eu tive várias parcerias, assim, então às vezes a gente ministra um workshop isolado numa empresa, naqueles eventos voltados para os trabalhadores, e às vezes faz aberto mesmo, assim, escolhe um grupo, não escolhe outro grupo, deixa tudo diferente, e eu tinha algumas parcerias com uma delegada da Polícia Civil lá no Rio Grande do Sul. E ela falava muito sobre isso, porque às vezes é legal, sabe, você ter alguém que está instituído com o poder para explicar algumas coisas. Sim. É muito comum a gente trazer, quando eu posso, né, eu consigo trazer alguém representando o Ministério Público, alguém representando, né, a polícia, para falar sobre isso. Só que, em um dado momento, essa minha amiga foi agredida pelo marido, sendo delegada da Polícia Civil, lotada na Delegacia de Proteção e Defesa da Mulher. Ou seja, é uma pessoa que trabalhava com isso, vivia isso, tinha todos os conhecimentos por isso, e por ser policial tinha noções, né, do que fazer, e muito provavelmente vivia com a arma dentro de casa. Isso tudo não impediu dela ser vítima. Não impediu. A frase dela, para mim, foi muito emblemática, que ela disse assim: quando estava acontecendo, eu não acreditei que estava acontecendo. Exato. Então, é um pouco terrorista o que eu tô falando aqui, é sensacionalista, mas não tem uma forma mais amena de alertar sobre esta doença que a gente vive hoje. Sim. Né? Porque eu não consigo classificar como outra coisa. É uma doença. É uma epidemia de permissividade agressiva. Né? Então, não imagine você, eu tenho uma estrutura, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Existem algumas coisas que a gente consegue entender. Né? E assim, as coisas se repetem, né, Júlia? Outro dia eu falava, assim, no curso eu digo sobre os sinais que você pode ver e tal. Eu escrevi outro dia sobre isso, assim. Estamos falando de Copa do Mundo, né? Aquele namorado, aquele marido, ou aquela pessoa que o time perdeu e vai lá dar um soco na parede. O time perdeu, ele joga a latinha, não sei o que e tal. Invariavelmente, aí já vem a psicologia, em algum momento de descontrole emocional, aquela latinha ou aquela parede pode ser você. Tá? Aquela agressão, aquela agressividade no trânsito, com o garçom, com o prestador de serviço, num momento de descontrole emocional, pode ser com você. Então são alertas que a gente tem que ter. Porque não existe nenhum tipo de discussão que se resolva desta maneira. Né? Então, isso depõe contra a raça masculina? Sim, depõe. Mas eu não posso brigar com os números. Adoraria falar sobre outra coisa. Que é um fato isolado. Mas a gente vai ficar falando quantas vezes é o fato isolado, número 3 milhões, não sei o que. Sabe, não tem. Mas eu como mulher, posso dizer o seguinte, eu sempre fiz luta. Desde 17 anos, 18 anos eu fazia. Eu nunca cheguei a graduar, porque o meu interesse não era graduar. Eu fazia mais como uma terapia, né? Eu fiz, Muay Thai eu faço desde os meus 18. Eu faço um tempo e paro. Fiz jiu-jitsu, fiz boxe um tempo também, né? E uma coisa que, pra mim, a luta, ela traz é autoconfiança. Sim. Autoconfiança e realmente, assim, eu posso andar na rua com o celular, mas eu ando assim. Eu ando com fone de ouvido mais baixinho. Então, eu tô sempre vigilante e observando. E me ajudou na autoestima, na confiança de eu andar com tranquilidade, de saber que se um cara vem meter a mão em mim, ele vai cair, e depois de cair, no jiu-jitsu eu pego ele, entendeu? E no jiu-jitsu eu sou muito boa, porque eu me considero boa. Mas eu sei também da onde eu sou boa e onde eu não sou. Sim, eu sei também que um homem ele é muito mais forte que eu, se ele pegar meu pescoço eu tô lascada. Então como é que eu vou fazer para que ele não pegue meu pescoço? E também sei identificar no sujeito que a luta te traz esse feeling. Essa percepção. De saber se o sujeito é bom, se aquela forma como ele agiu é perigoso ou não, né? Enfim, para que você não caia em uma cilada, sabe? Então a luta pra mim, além de terapia, pra mulher é muito terapêutica, inclusive quando a gente tá naqueles dias. Não é terapia, mas é terapêutico. Quando a gente tá naqueles dias que a gente quer matar alguém, tu vai lá,
faz uma luta lá sua, cansa, dá uma melhorada até na tua estética, no teu cardio, no teu emocional, porque fazer atividade física ajuda na endorfina, serotonina, aquelas coisas boas que a gente, ocitocina que a gente tem, né? Então é tudo de bom, assim. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer, eu não tenho, né? Agora por conta da faculdade, enfim. Ano que vem eu vou me ajeitar. Quem sabe eu ensino taekwondo, que eu sempre quis dar aquele chute aéreo, aquelas voadeiras. Gente, eu acho o máximo, eu acho lindo. E, inclusive, tu tá usando uma roupa do taekwondo, né? Que é tipo um kimono. Esse aqui é o dobok. Dobok. Ele é o mais antigo, né? Porque a estruturação do taekwondo na Coreia, ele vem com a herança japonesa. Os mestres fundadores do taekwondo, todos eles, em algum momento, treinaram fora. Sim. Né? Porque a cultura japonesa dos anos 30, por exemplo, foi totalmente suprimida. Então, esses caras, eles foram ou para o Japão ou para a China e trazem dessas suas experiências aquilo que vai se chamar, mais tarde, as escolas fundadoras. Então, o uniforme que se tinha na época era o Karatê-Gi, que é nesse formato transpassado aqui. Sim. Né? E depois a gente vai ter o dobok olímpico lá em 1975, que com a criação do Kukkiwon, que alguns anos antes, o braço olímpico e tal, há uma reestruturação para ter aquela versão que a gente conhece nas Olimpíadas, em Golen V, que lembra a Golen V do Hanbok. Né, a roupa mais tradicional e tal. E agora, recentemente, coisa de 2, 3 anos, houve uma nova reestilização, porque eles perceberam que o designer dos anos 70 comeu bola, na real. Porque se você olhar os hanboks originais, eles são em gola Y, não é V. Então, recentemente, houve uma alteração para que o dobok representasse essa gola em Y. Então, ele é parecido com isso aqui, só que ela termina mais ou menos aqui, né, no meu corpo. Então ele tem essa gola em Y, assim, e não uma gola só em V. Então são questões mais de branding, vamos chamar assim. Né? Mas a origem do nome é isso, vem do hanbok, então o dobok. Dobok. E para quem quer fazer aula, por exemplo, assim, nunca fez aula na vida de nenhuma luta, mulheres, homens, crianças, pode se inscrever na academia, você ensina do zero, tem turmas específicas, como é que funciona? Do zero, a gente trabalha com crianças dos 3 até as crianças com 93, né? Que legal. E é bem legal, sabe? E vou dizer, gente mais idosa, assim, dá uma lição na molecada. Eu tive muitos alunos acima de 60 anos, invejáveis a disposição e a disciplina deles. Né? Então é bem bacana nisso. Crianças é muito bacana, eu adoro de paixão dar aula para criança. É você que dá aula para criança? Para as crianças, eu não, tem turmas que eu não abro mão. Então os meus pitocos eu não consigo abrir mão, porque o resultado ele é muito legal, de ver isso. Então às vezes eu vejo assim, tô andando pela cidade, aí passa assim, ô professor Hacker, aí eu vou olhar assim, oi, talvez o cara saiba que da internet, alguma coisa assim, diz, não, você foi meu professor que lá legal. E não sei o que, o cara é médico, advogado, sei lá o que. Então assim, são coisas bem bacanas nesse sentido. Então eu gosto desse negócio de trabalhar com criança, com a família, com a formação, né? Na real eu gosto de dar aula, não tem isso. E então a gente trabalha com todos os níveis, tá? Então, tenho vontade, tenho curiosidade, cara, chama lá no Instagram, Academia Jeong, se você for falar em português, então Academia Chong, e marca uma aula experimental, se quiser fazer coletivo, se quiser fazer individual, tanto faz, porque depende muito da predisposição da pessoa, né? Tem gente que se sente desconfortável de começar numa turminha, ou tem aluno que precisa um pouco ser mais individual. Tudo é possível. Como eu falei, a ideia é você se adaptar àquela realidade ali daquela criança. Um pouco do livro também fala sobre isso, né? Eu sempre disse que filhos não têm um manual de usuário, né? Mas tem coisas que a gente faz que são certas que vai dar errado, né? Então, no taekwondo não é muito diferente disso. Então a gente tem que se adaptar um pouquinho para entender como chegar com resultados na vida da pessoa. Sim. Então então segue a academia, né? Você que tá ouvindo a Chant FM, depois a gente vai passar nas redes sociais, vai ter os recortes, a gente vai colocar lá em collab com a academia, então já vai ser fácil, só clicar lá, entrar, né? E, né, como o professor falou, a academia funciona que horário? Só pra gente saber que é uma coisa muito importante. Segunda a sábado, né? Então, geralmente manhã e noite,
né, por enquanto, porque como a gente já recém tá abrindo essa unidade nesse modelo, né? Sim. Então tá manhã e noite. É em São José, né? É, em Campinas. Campinas, São José. Uhum. Então amanhã, a partir de que horário de manhã? Ou é por horário de turma específico? Tem algumas turmas que podem começar às 7. Ah, bom. Porque tem adulto que gosta de treinar super cedo, né? Mas a aula é quanto tempo? É 1 hora de aula? 45. 45? E se crianças abaixo de 6 anos é 30. Ah, bom. E aí tem uma explicação da psicopedagogia. Entendi. Nossa, eu vou levar minha filha pra gastar energia lá com ele, gente, nas férias, porque assim, ó, a bichinha tem uma energia... Nossa, e a médica mandou ela fazer, porque ela tá meio gordinha, né? Criança não recusa comida, ainda mais com a avó por perto. Então, tem uma piada que eu acho muito boa, que eu tô vendo com a minha filha agora, que é o seguinte, chega a época de férias, deixa dormir. Deixa eu dormir, que você poupa 3 quilos de Nescau, 4 quilos de sucrilhos. Exatamente isso, gente. Quanto mais dormir de manhã, menos come. Come. Gente, como come essa criança? Ela come mais do que eu, pra vocês terem uma noção. Enfim, né? Mas que bom que tem saúde, tá comendo, tem saúde. Isso aí, tá. Minha avó dizia isso. É isso, né? Professor REC, agora vou dizer professor, porque, né, eu vou lá fazer uma aula, eu vou no sábado, eu quero me inscrever, eu quero também, inclusive, fazer taekwondo. Eu tava buscando. Vai lá, experimenta, e eu duvido você fazer a Patrícia aí. Eu fiz ela Nossa, ela deve umas coisas pra mim, porque ela me arrastou pra cada rolê que ela vai ter que ir. A Patrícia é minha professora. Minha também. Minha grande amiga, né? Professora também do professor REC, a Anastácia, né? Isso. É isso. Então, gratidão. Como é que é o cumprimento daí no caso do taekwondo? Tem algum cumprimento que é... É o mesmo, é inclinação. E a inclinação varia conforme o tipo de respeito que você vai demonstrar. Então, assim, uma inclinação social é aquela mais tradicional. Aí quando você vai fazer, por exemplo, uma inclinação, de demonstrar mais respeito, que flerta com uma devoção, aí você aumenta o ângulo, né? Agora, se você quer pedir perdão por uma coisa terrível que você fez, aí você vai até com o joelho no chão. Eu vi isso a gente aprende nos K-dramas mesmo, né? Quando eles querem, né? Ou às vezes do funcionário pro chefe, né? Eles vão baixando assim, né? Num respeito. Então, tá, gratidão pelo podcast, né, gente? Fica disponível depois pro pessoal que tá nos acompanhando aí. Um beijo. Deixa eu mandar um beijo aqui pra ela que eu esqueci. Ela tá ouvindo ainda. Que é a Grace, né? A Grace estuda comigo. Um beijão. Ela é PM, né, Grace, mulher PM, tá oficial já, né, Grace, beijo, se formando em Direito, o Aldroé também, beijão, a Rose, que é minha mãe, tá ouvindo, a Rose Linhares, Estética, né, tá ouvindo a gente, a Paola, um beijo, a Andréia e a Eugênia aqui que mandaram um salve, fora a galera que tá ouvindo aí que não teve coragem de mandar mensagem, que tem vergonha, tá? Então, professor, obrigada, até uma próxima, tá? Eu que agradeço. Até sábado, eu irei Até lá. Sábado. Agora, aí vai ter que postar nas redes da rádio a sua experiência. Isso, eu vou fazer. Cobrem dela. A questão é o seguinte... Eu não tenho kimono agora. Como é que eu faço? Tem kimono pra prestar? Não precisa. Ai, que ótimo. Eu tô lá preocupada com kimono, gente. Esse curso, a mulherada usa uma legging, uma camiseta confortável e vida que segue. Porque eu tinha meus kimonos do jiu-jitsu, doei tudo, paguei os olhos da cara, agora não tem mais kimono. 2 palavras. Parabéns. Parabéns. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, até uma próxima. Tchau, gente. Beijo. Pronto. Deixa eu dar uma pausa aqui.